Aula 8 de Sociologia para o segundo ano. Algumas características do fascismo. O fascismo hoje está muito debatido, principalmente por causa da ascensão do governo Trump nos Estados Unidos e do governo Bolsonaro no Brasil, né? Muitos dos seus oponentes, dos seus críticos, consideram que algumas características desses governos são semelhantes a algumas características do fascismo, embora não sejam iguais, eles estão tendo parte dos seus conteúdos muito próximo. Por isso que está na ordem do dia. Geralmente, né, a oposição taxa o governo Trump, assim como o governo Bolsonaro, de governo fascista. Não quer dizer que eles tenham todas as características do fascismo. Tem diferença, sim, em parte, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas tem algumas características que são semelhantes. Vamos então ver isso aí. Uma das características da liderança fascista é buscar concentrar todo o poder político em suas mãos, como um ditador. Nesse sentido, o parlamento e o judiciário devem ficar totalmente submissos ao governo, ou corre o sério risco de sofrer o golpe do fechamento de ambos, pelo ditador e suas milícias e tropas. O livro que eu me baseei, né, que aqui vai ter vários trechos selecionados, é o livro A Doutrina do Fascismo. O autor desse livro é o próprio Benito Mussolini, o principal criador e líder fascista da Itália, né? Então, a boa parte do que está entre aspas, do que vem a seguir, é baseado no próprio livro e na doutrina fascista elaborada pelo Benito Mussolini. Mussolini e o fascismo, né? O fascismo foi criado por Mussolini na Itália ainda no período da Primeira Guerra Mundial. No prefácio do livro A Doutrina do Fascismo, de Mussolini, consta que a palavra fascismo vem do italiano fascio, que significa feixe. Na Roma antiga, o fascio era um machado revestido por varas de madeira. Ele era utilizado pelos guarda-costas dos magistrados que detinham o poder como um instrumento de punição corporal, um instrumento de tortura, mas era também um símbolo de autoridade e união. Um único bastão é frágil, dizia, mas um feixe é difícil de ser quebrado. Então, a união faz a força. Mussolini fundou em 1914 o grupo denominado Fascinazione Rivoluzionaria. Adotou o símbolo do fascio e, em 1919 e 21, transformaria esse grupo no Partido Nacional Fascista. Mussolini criticava a democracia, criticava o liberalismo, criticava o socialismo, entre outras ideologias e organizações políticos e econômicas da sociedade, e defendia o fascismo, prometendo superar a crise que a Itália estava atravessando e trazer de volta os tempos áureos do antigo Império Romano. Então ele tinha uma visão saudosista de que a Itália poderia voltar a ser tão poderosa quanto o foi no Império Romano. Mussolini dizia que os fascistas são mais homens de ação do que de ideias. Seguem alguma das ideias, né, de Mussolini retirada da referida obra. Mussolini acreditava que a violência é um elemento fundamental para a transformação da sociedade. Então, de fato, o fascismo, ele acha a violência uma virtude. Até porque para o fascismo é preciso que o Estado não se acomode nos limites do seu território, mas que ele possa buscar outro domínio para crescer e para ser um grande império. Por isso que o uso da violência é visto pelos fascistas como algo natural. Então, Mussolini defendia a dissolução do Senado. Em 1922, na Marcha sobre Roma, organizada por Mussolini, né,
Ele organizou uma milícia armada de aproximadamente 50 mil homens. Obrigou o rei da Itália na época, Victor Emanuel III, a ceder todos os poderes de governo para Mussolini, que assumiu o cargo de primeiro-ministro. Então era quem governava a Itália a partir praticamente de 1923. Em 1924, através de eleições fraudulentas, os fascistas ganharam a maioria no parlamento. O socialista Giacomo Matteotti denunciou a fraude e foi assassinado. No ano seguinte, Mussolini tornou-se o condutor supremo da Itália. E em 1925 é instalada a ditadura fascista na Itália. Em 1926 fechou os jornais de oposição, dissolveu os demais partidos políticos e perseguiu os líderes desse partido, onde muitos foram presos, né, e outros foi dado sumiço. Em 1939 foi fechado o parlamento. Em 1940 entra na Segunda Guerra Mundial. A doutrina fascista propriamente dita diz o seguinte, alguns trechos da obra A Doutrina Fascista. Assim como toda concepção política sólida, o fascismo é ação e pensamento. O fascismo vê no mundo não só os seus aspectos superficiais e materiais, nos quais o homem aparece como um indivíduo sozinho, sujeito à lei natural, o que instintivamente o leva a uma vida egoísta de prazeres momentâneos. O fascismo vê não só o indivíduo, mas a nação e o país, indivíduos e gerações unidas pela lei moral, contradições em comum e uma missão na qual suprimiu o instinto de uma vida fechada em um breve ciclo de vício, constrói uma vida superior, fundamentada em dever, uma vida livre das limitações de tempo e espaço. Uma vida na qual o indivíduo, através de autossacrifício, da renúncia de interesses pessoais e da própria morte, pode atingir a existência puramente espiritual, na qual seu valor como homem reside. Então ele enaltece ao indivíduo que se sacrifica em prol do Estado, da nação, do governo, sendo que o governo está só nas mãos do Mussolini. Portanto, para ele é natural pedir o sacrifício de todo o conjunto da sociedade para fazer a sua vontade. Assim como toda concepção política sólida, o fascismo é ação e pensamento, como a gente já falou. Então, assim, é uma concepção em que tenta colocar o indivíduo em função do Estado. E esse Estado é dominado por um único indivíduo, o ditador, certo? O que comanda o Estado totalitário, o fascismo, que a gente vai ver, nas palavras do próprio Mussolini, como é que se dá, daqui para frente essa visão, como é que se aprofunda essa visão sobre o grande papel do Estado, que se torna um Estado totalitário. Na próxima aula a gente continua e a gente vai aprofundar isso aí.